Trazer a primeira pergunta, que eu anunciei no bloco passado. Ela vem de uma mãe que pergunta assim, ela diz que está vivendo um momento de angústia com o seu filho de 27 anos que gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Ela diz que essa angústia está muito forte e que ela precisa de ajuda para saber como viver com esse seu filho de 27 anos. Acho que ela pode buscar apoio em algumas fontes. Primeiro, na própria fé, acredito que ela seja uma pessoa católica. Lembrar que, acima de tudo, existe ao teu lado, à tua frente, né, sob sua responsabilidade, um filho. E que, por mais que ele tenha uma opção que não seja aquela que é a desejada, ele continua sendo seu filho. Que muitas vezes vai passar por algumas dificuldades para entender aquilo que foi a opção dele com relação à sexualidade. Que pode sofrer, porque ainda, por mais que a gente ouça dizer, ainda existe muita resistência na sociedade com relação a isso. Então, é importante que ela leia, que ela entenda o que é esse universo para conseguir dar suporte a esse filho, nas dúvidas que vão aparecer. Então, buscar respaldo, até com a ajuda de um profissional da própria área de psicologia, para entender como ela reagir. Porque, muitas vezes, é a dificuldade de aceitação. E, muitas vezes, está fora do alcance dessa mãe fazer com que esse filho tenha a condição que ela esperava, né? Ou que ele forme a família que ela sonhava. Então, buscar ajuda neste sentido, de acolhê-lo, porque, se ele não encontrar esse apoio dentro da família, ele vai buscar fora da família. Então, isso é muito importante. É lógico, ela não cita o esposo, nada disso, mas é algo que é difícil para que o casal entenda. Então, unidos também, eles podem chegar nesse consenso e nesse apoio desse rapaz. Obrigado, doutora. A pergunta vem de Santo André, de uma sócia, pelo débito automático, e ela conta que ela vai na igreja, o esposo dela não. E agora? Isso não é privilégio dela. Infelizmente, quantas mulheres vão à igreja sozinhos, os esposos não acompanham. Mas não é motivo de desistir da igreja. Primeira coisa, né? Tem que permanecer fiel lá, indo, e ainda mais se o marido não se opõe. Então, a tua oração como Santa Mônica, 30 anos rezando por Santo Agostinho. Vamos lá, mulherada, né? Força aí, como diz o nosso fundador, a palavrinha dele sempre, aguenta firme, minha filha. Aguenta firme, meu filho, né? Então, essa é a realidade. Infelizmente, a gente percebe que não existe dentro do coração do homem ainda, por isso a gente tem que rezar bastante, para ele compreender que a missão dentro da família, o ser cabeça dentro da família, o ser sacerdote dentro de uma família, leva a responsabilidade a ele de ser o primeiro a ir para a igreja, o que deve arrastar sua esposa e seus filhos para a igreja, viu, Fernando? Tá bom. A cabeça da casa é o homem, não é? O sacerdócio vem dele. Então, como é importante o homem entender isso, que nós somos osso dos ossos, nós somos o coração, nós somos aquela que intercede, mas o homem é aquele que caminha à frente. Mas, mesmo que ele não caminhe à frente, nós, mulheres, acabamos levando também esta responsabilidade de levar os filhos e até mesmo de levar o marido para a igreja. Então, aguenta firme, não desanime, vá em frente e espere em Deus. Rezando sempre. Esta é uma coisa que a gente não pode deixar de rezar muito. Obrigado, Celiane. As perguntas com a Carla, que vem da internet pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com. E lembrando do Twitter também, né? twitter.com/ptrocandoideias. Como tratar de uma criança que está entrando na puberdade? Ele era mais calmo, agora está mais ansioso, mais nervoso, mas é uma criança muito obediente, dócil. Como devo agir? A mãe pergunta para Elaine. Vamos lá. Se a puberdade é uma puberdade precoce, ela não cita, mas se é algo precoce, ou seja, algo que acontece por volta dos 8 anos, 7 anos, onde você já vai percebendo na criança sinais de um adolescente, né? De um pré-adolescente, é importante que você busque a ajuda de um médico para compreender o que essa criança está vivendo. Uma criança que tem a puberdade antecipada tem alguns sofrimentos emocionais, né? Parece que é alguém que não está num corpo que o pertence, né? É um grande num corpo de um pequeno, mas vive sentimentos muito confusos.
por conta da puberdade precoce, ela traz os mesmos sintomas da puberdade. Essa ansiedade, essa angústia, muitas vezes um comportamento de sempre estar reclamando das coisas. É um pré-jovem que você tem na sua casa, que vai começar a questionar o mundo. Então, é importante acolher nesse sentido o que ele está te trazendo de questionamento, trabalhar muito com a questão da orientação do que são as mudanças que ele vem passando, as mudanças corporais, as mudanças nos afetos, né? Nessa fase da puberdade, o jovem começa a se reunir em grupos. É uma fase extremamente importante do ponto de vista psicológico, porque é onde eu vou buscar os grupos aonde eu sou aceito. Por isso que jovens gostam tanto, né, os pré-adolescentes, de grupos de música, das calças de uma cor, do cabelo não sei de que jeito. Isso não é nada mais do que uma forma de se encontrar no mundo, né? Então, eu vou na tribo daqueles que colocam o cabelo para cima. Enfim, é uma forma, né? E você, pai, tem que estar antenado nisso, tem que estar lendo a respeito para entender em que locais o seu filho transita e perceber que ele vai começar por uma época de mais criticidade, onde o senso crítico da criança começa a ficar mais aguçado. Já não serve mais o porquê sim ou porquê não, né? As respostas têm que ter mais conteúdo, mais consistência. Então, lendo muito também, você vai ajudar o teu filho a passar por essa etapa. Okay? Pergunta para a Celiane. Para a Celiane, então. O pai de minha prima está tendo relações extraconjugais e a família dela está bastante abalada. Como aconselhá-la? Tem mais uma perguntinha. Dobradinha de novo, Celiane. Se sexo oral é pecado. Uma vez uma pessoa que era irmã, deixou de ser para cuidar do seu pai, me disse que dentro de 4 paredes nada é pecado. Como resolver isso? Vamos lá, né? Então, primeiro, com relação ao estar descobrindo que essa pessoa querida está tendo casos fora da família, realmente é muito doloroso, né? A Elaine, acho que até pode me ajudar nisso, Elaine. Porque a gente fica mesmo desestruturado. Isso aconteceu, por exemplo, na minha casa, eu era muito pequena, muito pequenininha. Então, eu não tenho consciência de toda a dor que minha mãe passou. Claro que eu percebia algo de diferente, mas eu não tinha tanta consciência. E, por acompanhar outras pessoas, a gente percebe quanto sofrimento isso gera no coração daqueles que são próximos. Aí vem a hora, como sempre, da gente se apegar em Deus, né? Da gente estar buscando a Deus. E se a dor é tão profunda a ponto de eu estar até num desequilíbrio, eu acho que vem a hora de um profissional também, não é, Elaine? Porque às vezes também o profissional vai trabalhar com essa mulher a questão da perda, né? Da perda do relacionamento que era o relacionamento perfeito, desse novo estado de vida que ela vai tendo. Se existem filhos, eu não me atentei nessa questão, se existem crianças, mas assim, o sentimento, muitas vezes, dos filhos num casal, quando vive esse processo, é o sentimento do abandono. E não só do abandono, mas também de que a criança, muitas vezes, é causadora da separação. Isso faz parte das fantasias infantis. Então, a criança começa a entender, bom, se meus pais estão se separando, eu posso ser a causa. E isso traz marcas significativas na constituição da autoestima dessa criança, né? Na questão futura. Então, acho que vale o acompanhamento, até às vezes o acompanhamento familiar, para questões como essa, para que a família, então, consiga superar essa fase. Isso, muito bem. A próxima pergunta... A próxima. Estou com muitas perguntas, agradeço muito quem faz questão de entrar em contato com a Canção Nova. Estou até meio perdido aqui em meio a tantas, mas não estou perdido não, já me achei. Quero agradecer ao senhor Erci José da Costa, ele é sócio pelo débito automático, fez a pergunta dele, e aí o nosso atendente colocou assim, olha, ele reclamou que ligou várias vezes para fazer a pergunta e ainda não responderam. Senhor Erci, a pergunta que o senhor fez é por que o padre coloca água dentro do vinho durante ali a celebração da Santa Missa? Eu não sei, você sabe, Celiane? Então, eu não vou saber profundamente. Com propriedade, né? Isso. O ideal seria termos um sacerdote aqui. Mas eu sei que a água acrescentada, colocada no vinho naquele momento, é a nossa humanidade. Então, significa que na divindade de Nosso Senhor está lá a nossa humanidade. Aí, mais detalhes,
Mas eu vou o deixar a sacerdote pergunta... e o professor Felipe. Pronto, eu vou deixar a pergunta do senhor, viu, seu Essi? Não fica bravo não, nem chateado com a gente, para um próximo programa, quando o professor Felipe estiver por aqui. Vamos para as perguntas de ordem de relacionamentos, de pais e filhos, para a Tem mais uma Celiane. perguntinha lá, que ela fez dobradinha. Teve a comigo. dobradinha, me desculpa, é verdade. Falta um pedaço. Então deixa essa aqui para daqui a Interessante porque tem muitas perguntas do mesmo Relacionado. assunto, várias pessoas estão mandando aqui. Então, eu quero já fazer a propaganda do livro do professor Felipe. Muito bom. A vida sexual, que eu não consigo me lembrar se é no casamento, aquele de capinha É sede- vermelha. vermelha, não me lembro. O Padre Léo Sede Fecundos, que é excelente. Sede Fecundos, E o do Padre professor Felipe agora, que é o mais recente, a vida sexual Dos casados. no casamento. do casal, Me desculpe, é no casamento, né? Então, ali é uma riqueza que a gente tem, detalhes sobre essa realidade de que entre quatro paredes tudo pode acontecer. Infelizmente, quando Mazinho e eu fizemos nosso curso de noivos, nós escutamos isso também, de que entre quatro paredes, se os dois estiverem de comum acordo, tudo pode ser feito. E eu quero dizer que realmente não é verdade. O Catecismo da Igreja e mais esses dois livros que eu indiquei para vocês, o Sede Fecundos e a Vida Sexual no Casamento, vai dar uma direção enorme para aquilo que, de fato, a Igreja diz que é respeitoso num relacionamento entre marido e mulher. Mas eu quero ler para você o que está aqui no Catecismo, o parágrafo 2362. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos, quando realizados de maneira verdadeiramente humana, testemunham e desenvolvem a mútua doação, pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Então, tudo que não nos agride, tudo que não vai contra a natureza. Então, vou até acrescentar, o sexo oral, como fim, não pode acontecer entre um casal cristão. Agora, as carícias para que se chegue ao sexo de maneira honesta, no lugar certo, da forma certa, não é? As carícias que envolvem a relação sexual, sem problemas. O sexo oral como fim, não. Tanto quanto o sexo anal. Eu gosto demais de ouvir o professor Felipe quando fala a respeito disso. Ele fala, gente, por amor de Deus, anos foi feito para expelir. Ele nem faz parte de toda a parte do aparelho reprodutor, feminino nem masculino, não é? Então, a gente precisa, de maneira justa, honesta, digna, buscar dentro da relação sexual aquilo que agrade o esposo e a esposa, mas que sejam testemunha, mas que desenvolva no casal a mútua doação e que enriqueça o casal, de maneira que eles tenham o coração alegre e agradecido. O Padre Léo, no Sede Fecundos, diz que uma relação sexual nunca é neutra. Ou ela constrói, ou ela destrói a pessoa, ou as pessoas. Então, leiam, se informe, busque na igreja aquilo que realmente é verdadeiro, honesto e justo. O professor Felipe comentou em um dos programas Trocando Ideias, ele deixou escapar uma pérola, assim, ele disse assim, o casal que pratica sexo anal desce ao nível das fezes. É pior que um animal. Vamos seguir aí a nossa própria natureza, né? Fazer uma dobradinha com você, Celiane. Sim. Uma senhora, ela preferiu não se identificar, ela tem filho de 4 anos, quer saber como levar o filho para a igreja, para a missa, sem forçá-lo. Nossa, com 4 anos a gente tem muita explicação, não, né? Para filho. Eu penso que é pegar o filho e levar para a igreja. Eu fazia isso com minhas filhas e minha mãe fez isso comigo. Então, é uma idade que a criança não tem ainda. Não sei se eu estou errada, a senhora me ajude, dona psicóloga. Mas nós somos cristãos. Nós somos católicos e domingo é dia, pelo menos aos domingos, né? Nós devemos ir à missa.
preparar esse menino e levá-lo junto para a missa. É claro que nós não vamos conseguir de um menino de 4 anos que ele fique sentado do nosso lado sem abrir a boca para dizer uma palavra ou sem correr na igreja. Eu brinco assim que na idade das meninas, né, que eu tenho a Rafaela e a Jéssica com 1 ano e 3 meses de diferença uma da outra, que nesta fase na igreja eu estava na missa de corpo presente, porque a gente não prestava atenção, né? Brincava dessa forma. A gente está no lugar querendo beber da graça de Deus, mas muitas vezes a gente nem consegue participar de verdade como a gente gostaria ou como a gente participava antes de ter os filhos. Mas o importante é a criança entender que a igreja faz parte da vida dele. Então, precisa levar. Eu levaria sem muita explicação. Eu diria do amor que a gente tem que ter com o paizinho do céu, com a mãezinha do céu, na linguagem dele, mas ele estaria me acompanhando, sem dúvida alguma. Não? E acho que até usar das formas que a própria igreja tem, que as comunidades têm, de missas para as crianças. Verdade, né, bem dos lembrado. Espaços, tem algumas paróquias que fazem, às vezes as crianças não estão na missa, mas tem uma atividade específica para as crianças. Eu lembro que na paróquia nós tínhamos missa específica para eles, onde eles ficavam ali no altar, muito aquilo que até nós temos aqui na comunidade, muitas vezes, e que para as crianças é ótimo. Você tem Bíblia para as crianças, material de evangelização também, que não vem de uma forma tão pesada, digamos assim, mas vem da forma que eles entendem. Né? E isso acaba se tornando um processo natural e não forçado, né? Também. Obrigado. Nós vamos dar sequência, voltando ao assunto de sexualidade. Por isso, hoje o tema é livre, então nós não estamos fixos em um assunto, então o assunto vai e volta e a gente vai trocando ideias aqui. A pergunta é para a senhora, doutora Elaine, a pessoa preferiu não se identificar, a respeito da desistência sexual da mulher na época da menopausa. Ela conta que ela tem problemas de hormônio na tireoide e não tem mais vontade de manter relação sexual, ou seja, não tem vontade. Até porque o marido, e aí ela conta, deixou de exercer o papel de chefe da família, ele não está trabalhando. O relacionamento esfriou. Qual remédio ou solução você indica para esse casal? Tá. Primeiro ponto, que dentro da psicologia, eu acho importante esclarecer, embora a gente faça um diálogo muito grande com a psiquiatria, que é o médico que medica, os psicólogos não medicam, nem com floral, nem com chazinho e nem com remédio. Eu falo porque muitas pessoas às vezes aparecem perguntando: que remedinho que eu tomo para dormir, né? Que chazinho. Então nós não indicamos nada para esse fim. Mas nesse sentido, existem possibilidades que a medicina traz e que de repente a ajuda de um ginecologista possa trazer algum conforto nesse sentido. Sejam hormônios, sejam complementares, seja uma reposição ou algo do tipo. Você fala também de um processo ligado ao marido ter deixado o papel de chefe da casa. Isso psicologicamente é bem significativo. Ele pode ter deixado economicamente, talvez, o papel de chefe da casa, mas ele continua existindo. E, às vezes, o sexo ele para de existir quando alguma coisa acontece. Né? Quando a gente, por exemplo, é muito comum casais, quando o marido perde o emprego, o casal esfria. Esfria para valer. Né? E a coisa só volta no ritmo quando as coisas se acertam. Então, é importante entender se há algo físico, se é uma vontade, se não faz mais sentido, conversar muito a respeito também. Doutora Elaine, a última, essa tem que ser bem rapidinho, bate-bola. Mas porque aí, com essa última pergunta, nós fechamos 30 pessoas, situações que nós comentamos aqui. Como superar o término de um relacionamento de namoro de 6 anos, em que o motivo do término foi a religião? Quando a religião é o motivo da separação, às vezes a gente faz um olhar um pouco mais à frente, né? Será que essa relação, chegando a um casamento, daria certo? Porque o desencontro religioso é algo bem complicado. O professor Felipe já falou, padres já falaram, e a gente percebe que, às vezes, quando cada um tem a sua religião, fica a primeira dúvida, né? Onde nós vamos batizar os filhos? Né? Eu vou no culto ou eu vou à missa? Né? Eu vou no culto ecumênico? É algo complicado. Então, acho que faça uma reflexão. Se, de repente, depois de 6 anos,
esse motivo não era algo que ia acontecer mais tarde. Eu faria esse olhar também. Principalmente quando a gente termina um relacionamento, terminar não colocando um outro relacionamento em cima. Porque às vezes a gente tenta buscar para superar aquele, eu coloco um outro no lugar, né? Faça um tempo de reflexão, né? E se os valores religiosos para você são valores importantes, procure então fazer buscas que atendam a esses valores, não é? Não adianta eu não acreditar que um relacionamento ecumênico vai dar certo e achar que eu vou casar com um evangélico e vai funcionar, ou com um budista, ou enfim, que as coisas lá na frente vão desandar. Isso não é nenhum tipo de preconceito, mas é um entendimento daquilo que são os meus valores, ok? Ok, obrigado. Olha, gente, o programa voou. Passou 1h30, bem rápido, mas, graças a Deus, nós cumprimos a missão do nosso programa, né? Cumprimos. Penso que nas nossas limitações, com os nossos limites, cumprimos a missão desse programa. Que bom que você permaneceu com a gente. Chegou a hora do presente entre as pessoas que ligaram. Infelizmente, não deu para atender todas, mas o presente para quem vai, Carla? De quem mandou e-mail? O presente vai para a Gláucia, do Twitter. Eu vou pedir para que a Gláucia entre em contato conosco. Estou mandando aqui já para ela o Twitter, pedindo para ela mandar o endereço para que nós possamos mandar para você o seu presente, Gláucia. Parabéns para você. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa noite. Legal, obrigado, então, pela sua presença também, minha irmã Carla. Deus abençoe, Fernando. Amém, até a próxima. Obrigado, doutora Eliana. Muito obrigada. Elaine. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Vou aproveitar a Celiane também, vou mandar um beijo para o meu pai e para minha mãe, que estão assistindo pela internet lá em São Paulo. Beijo para vocês. Capital paulista, que em breve receberá de volta a Rádio América, que está no ar somente pela internet. Deus Mas daqui uns dias, Rádio Canção Nova de volta na internet, de volta em São Paulo também. Para encerrar, gente, nosso programa, livro do Padre Roger Luiz, uma grande dica de espiritualidade, a profecia do avivamento. Vale a pena você conhecer, porque Padre Roger Luiz também estará durante um aprofundamento aqui na Canção Nova, dia 3 de julho. Também terá, nesse mesmo final de semana, o aprofundamento Clamando por Milagres, com o Padre Roger, Padre Edmilson, também Padre José Augusto, Ministério de Música Canção Nova. Vale a pena você vir para cá, para a Canção Nova também. Gente, que bom que nós vivemos juntos essa noite. Celiane, suas considerações finais? Então, quero agradecer. Para a gente é sempre uma alegria. Queira Deus que a gente tenha ajudado alguém, não é, Fernando? E, de modo especial, mandar um beijo muito especial para o povo de Marília. Nós estivemos em missão lá esse final de semana, com o Padre Rui e todos os casais, no primeiro encontro que eles fizeram para casais lá em Marília. Então, um beijo carinhoso para vocês, Deus abençoe, e todos aqueles também que colaboram conosco, né? Nós temos um carinho muito especial com você, que é da nossa família, da família Canção Nova. Deus lhes pague, porque sem vocês a gente nem estaria aqui nesse momento, né? Deus abençoe. Com certeza. Gente, o programa vai encerrando por aqui, a gente já vai ficando com um pouquinho de saudade, mas você segue aí na programação da Canção Nova, que é uma programação que leva vida e esperança aí para sua casa. É um programa de vida. A gente se encontra numa próxima oportunidade.